Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e TEA. Então vem entender como nosso transtorno pode ser, ao mesmo tempo, muito semelhante e completamente o oposto do autismo. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e, nossa, esse mês a gente tem 2 episódios extremamente especiais. São episódios que eu estava recebendo pedidos há muito tempo, mas antes, calma, recadinhos. Você sabe, você que está ouvindo, sabe que todo o trabalho da Tribo TDAH literalmente depende de você. Então apoie o trabalho da Tribo TDAH, vai lá em apoia.se/Tribo TDAH e contribui com o trabalho. A partir de R$10, são só R$10 no seu mês inteiro. É menos de R$1 por dia. Você tem acesso ao grupo secreto da Tribo TDAH, que tem mais de 200 pessoas TDAHs, e também tem pessoas com TDAH e autismo, e pessoas com outras comorbidades e altas habilidades de superdotação. E a gente fala sobre tudo, sobre pets, sobre autismo, fala sobre tratamento, fala sobre medicamento, fala sobre como a arte influencia na nossa vida. Tem grupo de TI lá dentro, tem milhares de outros grupos dentro do nosso grupo, de pessoas falando sobre tudo ao mesmo tempo, inclusive sobre o filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então vai lá, apoia.se/Tribo TDAH. E, além disso, os TDAH Hypers também mandam perguntas para os episódios, participam de episódios de roda de conversa, enfim. E recebem os episódios adiantados, então eles estão sabendo quais episódios eu tô gravando muito antes de você que tá só ouvindo aqui. E também os nossos TDAH Hypers têm direito a receber parabéns no mês do aniversário deles. Então, os aniversariantes de abril são Nayara Tamires, que faz aniversário dia 19 de abril. Dia 24 de abril tem Eric Alves e Felipe Viveiros. Dia 25, Marina Fullen. No dia 29 tem Rodrigo Gans Viotti. E no dia 30 de abril tem Mozart Sodré. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata no mês do aniversário de vocês. E vamos começar com o episódio? Ouvintes, você está na segunda parte do episódio. Você já perdeu metade da conversa. Então volta lá no episódio da parte 1. E porque você talvez tenha perdido muita coisa interessante e importante que nós falamos, mas lembrando, se você já ouviu a primeira parte e é TDAH, por acaso, esqueceu quem está aqui comigo? Estão aqui comigo. Agora eu vou fazer a ordem inversa. Thaís Eleutério, lá do podcast Atípicas, ela é arquiteta, designer de interiores, professora universitária e TDAH e autista também. Olá de novo, Thaís! Bem-vinda de volta! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olá! Também tá comigo Morena Mariá, do podcast Afrofuturo, pesquisadora, ela é escritora, palestrante, assessora parlamentar e consultora de projetos, e ela também é TDAH e autista. Olá, Morena! Bem-vinda de volta! Oi, gente! Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Tata. Muito feliz. Ai, obrigada por participar! E para fechar esse time de estrelas maravilhoso, tem a Alpin Montenegro, lá do podcast Distraídos. Ela é influencer de neurodivergências, fala sobre neurodivergências e interseccionalidade de gênero e etnia na saúde mental. E ela também tem tripla excepcionalidade, ou seja, além da dupla excepcionalidade de TDAH e autismo, ela também tem a tripla, que é o altas habilidades e superdotação. Bem-vinda de volta, Alpin! Uhul! Olá! Muito obrigada pelo convite mais uma vez e oi para todo mundo da tribo. Ouvinte, antes de começar, eu tenho que fazer um alerta. Pode ser um alerta de gatilho, mas se você for menor de idade, talvez pule alguns minutos, porque nós vamos falar coisas sexys nesse episódio, nós vamos falar coisas mais quentes nesse episódio. Então, ouça com parcimônia, talvez não na caixinha de som da academia. Já fica uma dica.
caso você não queira se sentir talvez meio constrangido de ouvir isso no meio da casa, talvez com o seu avô passando atrás, mas já deixei o alerta aqui, enfim, porque me surgiu uma dúvida agora, porque eu conversando há uns meses atrás, fim do ano passado, conversando com uma amiga que tá investigando autismo, mas, assim, toda certeza que ela tá dentro do... Enfim, ela é uma amiga autista. E ela tava falando de ecolalia, e aí eu descobri aquele momento de, calma aí, não é todo mundo que faz isso? Eu conto números na minha cabeça, mas eu faço isso desde que eu nasci pra tudo, do tipo, goles de água no bebedouro da escola. 1, 2, 3, 4, 5, volta. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu percebi que eu faço isso beijando o meu namorado. Por que eu estou contando enquanto eu beijo meu namorado? Eu não sei. E como assim não é todo mundo? Não é todo mundo que faz isso. Vocês pensam enquanto vocês beijam alguém? Vocês não pensam? Vocês tipo, ficam contando números na cabeça de vocês? Eu achava que todo mundo fazia isso. Eu não conto, não. Eu faço um outro steam. Eu faço um outro steam que é tipo de ficar contornando as coisas. Tem um nome pra isso. Eu não lembro o nome, não sei se é ecografia. Ai, sei lá. Só sei que é isso de ficar contornando as coisas e movimentando a mão, né? Então eu fico movimentando. Gente, em qualquer situação, eu tô beijando a pessoa, eu tô na minha cabeça, eu tô contornando o rosto da pessoa todo com o pensamento, assim. O nariz, a orelha, a boca, o olho, a sobrancelha, tudo. Você tá, tipo, memorizando a pessoa de olhos fechados. Eu fico, tipo, e como se eu estivesse desenhando mesmo, sabe? Ah. E aí tudo na minha volta, assim, tipo, eu fico desenhando, contornando as coisas com a mão, quando eu posso, ou então só com o olhar mesmo, quando, né, tipo, eu tô fazendo masking e tal. Mas aí até beijando já aconteceu de eu fazer isso. Lançando essa exposição, esse momento de exposição. Mas depende, se eu tiver bêbada, eu não vou me atentar a essas coisas, não, eu acho. Acho que quando eu tô bêbada, eu não tô nem aí. Levemente alcoolizada, assim. Eu sinto que essa parte da neurodivergência na questão da sexualidade tem, pra mim, a ver com um negócio que é o meu cérebro, ele nunca desliga. Nem quando eu estou transando. O meu cérebro, ele continua. Isso é tão difícil, meu Deus! Gente, tá muito difícil, cara. Finalmente alguém me entende. É muito difícil porque eu fico pra mim, presta atenção, presta atenção, presta atenção. E o meu cérebro tá indo embora em outra coisa. E aí eu fico, não, atenção, Thaís. E às vezes eu quero que acabe logo também, às vezes eu não tô com muita paciência, e quando acabou também eu penso, eu não quero também ficar enrolando isso agora, eu quero, sei lá, tomar um banho, eu quero ficar mexendo no meu celular. Exatamente. Ele não é muito romântico, né? Você tá brava? Ele pergunta, você tá brava? Eu falo, não, só tô agitada mesmo, querendo ir tomar um banho, fazer meus troços, tô cheia de coisa pra fazer. Falar, Ave Maria, tô cheia de fome, bora comer. Ouvinte neurodivergente que tá aí do outro lado, dica da Tata, se você for uma pessoa que quer relacionamentos, esteja com alguém que, quando você começa a beijar e as coisas começam a ficar um pouco mais quentes, a pessoa vai te entender se você precisar parar, ir até o celular, anotar o item da lista de compras e voltar. Ou lembrar que tem a roupa na máquina. É sobre isso. Ai, Jesus, é exatamente. Nossa, é uma dica perfeita. Graças a Deus o meu marido entende, porque ele também faz isso. Ele não tem o diagnóstico, mas tem muitas características. Então, acontece exatamente isso. Às vezes eu falo pra ele, nossa, a gente depois tem que botar as roupas no varal, tá? E aí ele olha assim pra minha cara e ele só respira fundo e, ai, tá bom. Eu vou me expor aqui, mas eu não ligo, não. Outro dia, teve um dia que eu tava ficando com uma pessoa e essa pessoa, né, veio aqui em casa e tal, não sei o quê. E aí essa pessoa, no fim das contas, queria dormir de conchinha, né, depois de toda coisa. E aí eu falei, não, eu quero dormir sozinha, eu vou arrumar o sofá pra ti, tu dorme lá. A pessoa ficou meio... Eu pensei, cara, eu não quero dormir com ninguém, eu quero dormir sozinha. E daí o meu sofá é bem grande, sabe? Se eu tivesse essa opção... Não, dá pra dormir confortávelzíssimo no meu sofá. Aí eu arrumei tudo direitinho, bem bonitinho, dei um bichinho de pelúcia pra pessoa.
pra ninguém querer se aboletar Exato. na sua cama. E aí eu falei, velho, eu acho que nunca mais eu vou conseguir morar com alguma pessoa, assim, tipo, que eu amo ter o meu espaço só pra mim. Tipo, eu tô amando. É a primeira vez que eu tenho, né? Que eu moro sozinha, assim. Então, eu não sei se eu vou me acostumar com isso, assim, tipo. E, claro, essa questão da demissexualidade, né? E entra também essa questão do autismo. Então, assim, pra eu querer dormir com uma pessoa, eu tenho que estar muito apaixonada e muito. Várias coisas, assim. Né? Então, assim. Eu sou o rolê E contrário. sei lá Eu também, se eu tiver. zero critério. Não, eu sou Demi também. Eu precisei. Meu namorado, a gente já estava desenrolando a conversa na longa distância há muito tempo, até o dia que a gente se encontrou, e aí a gente ficou um mês. Foram Sim. uns O meses. meu marido então eu falo que ele me cozinhou bastante. Mas eu sou a típica, sabe, a imperativa. Vamos. É assim. Então, uma dúvida que, inclusive, surgiu uma dúvida do Virgílio, e ele pergunta assim: vocês tomam medicamento para TDAH? E caso vocês tomem, o medicamento para TDAH afeta no autismo de vocês? Vocês sentem isso? Até porque assim, a gente tá conversando, a gente tava falando sobre relacionamento. Isso também pode afetar em algumas coisas de relacionamento. Tipo, às vezes, sei lá, você tá lá no relacionamento com a pessoa e você hiperfoca nela, e aí, sei lá, o medicamento faz com que a sua atenção seja distribuída para as coisas produtivas, e aí você às vezes corta o hiperfoco que era exclusivo da pessoa. E isso afeta, inclusive, amizades, enfim, várias outras coisas, mas vocês chegam a tomar, vocês tomam medicamento ou vocês não tomam? Isso afeta o autismo de vocês? Isso afeta, já chegou a influência do medicamento no autismo também influenciar outras coisas da vida de vocês, por exemplo? Como é que Eu tomo funciona isso? Eu medicamento, não né? tomo medicação. Eu tomo Benvance e eu sinto que ele me deixa mais sociável e tal. Então, assim, eu sinto que me ajuda bastante. E auxilia também nessa questão da produção, né? De eu conseguir funcionar um pouco melhor. Mas não é tudo, né? O medicamento não é tudo, é impressionante. Ainda mais no meu caso, que eu moro sozinha, então tudo sou eu que preciso fazer. Se eu quero comer, eu que preciso preparar a comida. E eu demoro muito para fazer todas essas coisas, isso é uma característica comum do autismo também, né? Da gente fazer as coisas de uma maneira mais lenta e tal. Então, demoro muito, me canso sobremaneira. Então, às vezes eu preparei a comida, limpei o banheiro, o resto do meu dia eu não tô valendo mais nada, né? Fui no mercado e gravei um vídeo pro Instagram, pronto, meu dia acabou, não sei nem se eu vou conseguir interagir com alguém, se eu vou conseguir sair à noite com as minhas amigas e coisas assim, sabe? Porque eu sinto que me sobrecarrega bastante, mas sem o medicamento, nossa, eu não sou ninguém, eu acho. Eu não consigo, né, tipo, fazer nem o básico sem medicamento, assim, quase. É bem complicado. Eu não tomo medicação para o TDAH especificamente, eu só tomo para ansiedade mesmo, generalizada. E aí, se eu tô sem esse medicamento, eu não sou ninguém, eu sou apenas um corpo estirado no quarto, só isso. Eu tomo também, eu tomo Ritalina e tomo antidepressivo, porque aí eu tenho uma depressão que também é comorbidade do ralé todo, então eu tomo antidepressivo, tomo o remédio para o TDAH e tomo um estabilizador de humor para conseguir dormir, porque o meu sono tem aquela qualidade de centavos. Se deixar eu dormir sem remédio, eu durmo às 3 da manhã e acordo às 5. Ou então, em outros dias, eu durmo 7 da noite e acordo 3 da tarde. E aí é impossível, né, sobreviver no capitalismo com esse tipo de padrão de sono. E aí é isso, assim. Então eu sou outra pessoa, eu medicada e eu sem remédio, somos pessoas. Eu sou fragmentada, eu sou tipo o fragmentado do filme. São pessoas completamente diferentes, assim. E eu tô há um tempo tomando remédio, eu acho que já tem 3 anos já, ou vai fazer 3 anos, que eu voltei a tomar medicação. Eu lido com a questão da medicação há muitos anos, porque eu sempre tive a necessidade por conta da depressão, então isso sempre apareceu, toma muito tempo, só que eu tomei muitas coisas diferentes, porque os diagnósticos é isso, né? Cada médico falava um negócio e ninguém queria bater o martelo, ninguém queria me dar um laudo.
Então, é isso. Já fui na feira dos medicamentos psiquiátricos, tudo. Já conheço todos. E hoje em dia eu encontrei um tratamento que funciona pra mim. E é isso. Eu tô aí. Não percebo que exacerba nada, assim. Eu percebo que o medicamento, a Ritalina especificamente pro TDAH, me ajuda a conseguir focar, olhar pra uma coisa de cada vez, a ter início, meio e fim nas coisas. Mas é isso. Eu melhoro, sei lá, 30%. Porque o resto é caos total, continua sendo assim. Então, Você não sente é que isso. atrapalha também? Você fala que não, você não fala que melhora tanto, mas também não atrapalha, por exemplo, aspectos do autismo no. Não, eu não sinto, pelo menos. Se atrapalha, eu não percebo que é da medicação, entendeu? Eu acho que, assim, o remédio pra dormir, ele me deixa mais lenta, então isso é uma coisa que me incomoda. Mas é isso ou não dormir. Eu prefiro, né, lidar com o efeito adverso do remédio, porque eu preciso realmente de um indutor de sono, senão eu não consigo adormecer, e é chato, mas é uma necessidade. Agora, eu percebo que a Ritalina, pra mim, pelo menos, assim, o efeito é um efeito que me acelera. Então, eu tomo uma dosagem bem baixa, porque se eu tomar demais, assim, fudeu, né? Ninguém vai me segurar, eu vou sair com a louca, sei lá, fazendo faxina na casa do vizinho, enfim. Às 3 horas da manhã, porque Tipo é o isso. horário que as coisas funcionam. Mas Exato. esse aceleramento, ele também gera sobrecarga, né? Porque assim, ser autista, TDAH e tudo mais, tudo é muito intenso pra gente e tudo cansa muito, exaure. Então, ficar feliz é cansativo. Conseguir dar conta das nossas todas as tarefas, tipo, a gente consegue com a medicação, mas a que custo, né? Porque pelo menos eu me sinto assim, Uhum. exausta no final do dia. E daí eu também preciso de medicamento pra dormir, né? Eu tomo e também tomo antidepressivo. Então, é esse combo aí de 3 remédios. E o meu medicamento para dormir estava me deixando muito, assim, exausta e sonolenta. E o que eu fiz? Eu pedi para diminuir, né? Eu comecei tomando 100 miligramas, depois passamos para 50 e agora eu tô tomando 25. Porque senão no dia, quando eu acordava, eu ficava muito sonolenta e muito lenta, assim, letárgica. Isso é chato, eu também. Sim. Daí eu não conseguia. O meu eu não preciso tanto da medicação, não. Eu só, para dormir, que também eu tenho um sono bem ruim, eu só faço sobreposição, melatonina. Sim. A Eu acho meditação. importante falar. Eu acho importante falar, assim, ouvinte, assim, cada pessoa aqui lida de um método, toma um medicamento diferente, uma combinação de medicamentos diferentes, mas assim, às vezes eu recebo algumas mensagens do tipo, meu médico me receitou isso, eu tomo. Primeiro, eu não sou seu médico. Segundo, eu não sei seu caso. Terceiro, olha quanta gente tem, assim, nessa chamada, sabe, nesse episódio. Cada pessoa tem uma combinação diferente. O cérebro funciona de uma maneira, porque por mais que, por exemplo, tirando eu, todo mundo aqui seja TDAH e autista ao mesmo tempo, tem outras comorbidades que vão influenciar em que tipo de medicamento, qual a dosagem que você vai tomar. Então, eu acho importante falar isso, porque às vezes as pessoas falam, não, mas qual medicamento é o melhor? É Ritalina, é o Venvanse, é um Concerta, é o Bup para isso, para aquilo, não sei o que lá. Não, o medicamento melhor é aquele medicamento que serve para você. E às vezes tem meses de adaptação para você ver qual é o medicamento, qual é a dosagem, o que você, o seu caso, precisa, porque nenhum TDAH vai ser igual, nenhuma comorbidade, combinação de coisas que você vai ter, ou até rotina na sua vida. Você é uma pessoa que dorme mais tarde, você acorda mais cedo. Isso tudo influencia também no medicamento. Então, eu queria deixar esse alerta. Tá, esse negócio do medicamento para TDAH, né? Muita gente manda mensagem, fala, tá, Ritalina, não sei o quê, será que eu tomo? Mas se o médico receitou, toma, né? Faz ali o teste. A Ritalina não deu para mim, mas deu certo para muitas pessoas que são TDAH que eu conheço e que fazem o tratamento e que, assim, mudou a vida delas, né? Então, é isso que a Tata falou, né? Cada corpo vai se comportar de uma forma e a gente tem que confiar no médico e ir testando mesmo. E é isso, às vezes demora semanas, meses para o nosso corpo se adaptar e começar a engrenar ali. Gente, eu levei 11 anos
Eu levei 11 anos procurando uma resposta. Eu demorei 1 ano para poder regular o ansiolítico. Foi 1 ano até a gente achar a dose correta do ansiolítico. Sim, eu demorei também bastante para encontrar um. E outra, por exemplo, Morena, por que a Morena demorou tanto para se adaptar? Muito provavelmente porque era a falta de diagnóstico completo. Porque você trata uma coisa e esquece as outras, o medicamento não vai funcionar se você não levar tudo em consideração. Então, quando eu tomava medicamento para depressão, para mim não deu certo. Por quê? Porque não estava levando o meu TDAH em consideração. Então, para mim foi uma experiência horrível naquele momento. Assim, funcionou para depressão? Funcionou, mas eu estava me sentindo péssima como pessoa. Se sentindo disfuncional. Então, eu sinto, por exemplo, que para mim é necessário manter o antidepressivo, porque eu tenho histórico de depressão na família. Assim, históricos, né, no plural. Então, é uma questão, né, que é recorrente na minha vida, é uma comorbidade que se virou crônica, enfim. Acho que tem a questão do estresse pós-traumático também. Eu vivi algumas situações de violência graves, então acho que isso é gatilho, né, de depressão e, enfim, isso ao longo do tempo isso vai virando uma questão crônica, né? Então eu preciso do antidepressivo. Só que eu vejo que só o antidepressivo também não é suficiente. Eu preciso de algo que me ajude a funcionar. Essa questão que a gente estava discutindo da disfunção executiva e tudo mais, eu preciso de algo que me ajude a conseguir focar minimamente, né? Para sair um pouco desse mix de vozes da minha cabeça, para eu conseguir baixar o volume das vozes e focar no que está acontecendo ao meu redor. E eu acho que o remédio para o TDAH especificamente me ajuda. Então, eu sinto que é isso. Como o diagnóstico ele é complexo, a medicação, no meu caso, também precisa ser atacar de todas as pontas e ser meio multifatorial, assim, o tratamento. Então, não é só uma coisa. Hoje eu vejo, por exemplo, eu estava com dor física crônica. Tem a ver com autismo? Tem, porque eu tenho hipersensibilidade a várias coisas, inclusive a dor. Mas eu fazendo uma fisioterapia e sabendo do diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos, eu estou tendo um ganho de qualidade de vida absurdo. Então, assim, a gente vai equilibrando as coisas quando a gente sabe o que é o todo. Quando fica faltando um pedaço, a gente continua tendo dificuldade de entender e de conseguir um tratamento que funcione, né? Que a gente se sinta bem com ele. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tá falando de uma certa forma, mas fora do consenso, porque a gente tá falando sobre tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu sei que vai ser uma dúvida que provavelmente vai surgir de ouvinte, então eu já preparei isso de antemão, que são, assim, quais as semelhanças entre o TDAH e o autismo. Tem muita coisa em comum. Não é à toa que o CID, a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais, enfim, colocou tanto o autismo quanto o TDAH no mesmo conjunto de transtornos de neurodesenvolvimento. Porque a forma como o autismo e o TDAH afetam na nossa vida e como eles se apresentam como transtornos, eles têm muita coisa similar. Por um lado, eles são os opostos, aquela coisa de ordem e caos, enfim, mas por outro lado, tem muita coisa em comum. Por exemplo, a gente tem problemas tanto no autismo quanto no TDAH com habilidades sociais. Podem ser problemas diferentes, mas existe um problema de habilidades sociais. O hiperfoco, os stimmings que no TDAH é chamado de hiperatividade, às vezes só hiperatividade, mas é um tipo de stimming. Hipersensibilidade, que os dois podem ter, tanto física quanto emocional. A inquietação, a gente está constantemente se movendo, tanto no TDAH quanto no autismo, e aí entra na parte de hiperatividade, entra na parte do stimming. Quando a gente é criança, as pessoas chamam de birra, mas birra, acesso de raiva, pode ser o meltdown, que tem essa carga que pode virar... Quando é uma criança, fala, você é uma criança que faz muita birra, às vezes não é uma birra, é uma sobrecarga, que pode ser uma estafa física, pode ser uma estafa emocional, pode ser uma estafa mental, por exemplo, esse meltdown também tem esse nome. Outras coisas em comum.
tanto TDAH quanto pessoas autistas têm um perfil naturalmente mais ansioso, uma instabilidade emocional, reações exageradas, a gente faz as coisas ou 8 ou 80, e reações que são extremos impulsos, reações extremas a impulsos sensoriais às vezes, ou, por exemplo, problema para interpretar sinal não verbal, às vezes problema para interpretar sinais que são verbais se não forem uma ordem direta, às vezes, por exemplo, ou problema para focar, e o nosso conhecido masking que a gente faz que é esse mascaramento dos sintomas para fingir que a gente se adapta numa sociedade que não foi feita para acolher a gente. Vocês percebem outros sinais? Vocês percebem esses sinais em vocês? Como é que vocês percebem essas similaridades entre o TDAH e o autismo? Principalmente quando, sei lá, as coisas estão sobrecarregando, ou nem sobrecarregando é a palavra. Por exemplo, quando você está, sei lá, tem muitos estímulos sensoriais, emocionais e mentais ao mesmo tempo, por exemplo. Ou como é que vocês percebem essas similaridades de uma certa forma, assim, na verdade? Olha, eu tenho meltdown ainda. Eu não deixei isso na infância, assim. Acontece pouco menos do que antigamente, mas eu ainda tenho umas crises brabas, assim. Uhum. Especialmente quando eu falei infância, era tipo as pessoas chamando de birra na infância, mas ele não é birra. Entendi. Mas não tem idade pra meltdown. Sim, total, é isso. Mas eu acho que eu tinha entendido errado. Eu acho que eu tinha entendido que, tipo, passou da infância e desapareceu. Não. E não é o caso. Pra mim, pelo menos, eu sei que tem gente que tem poucas crises, né, de meltdown, de shutdown e tal, mas pra mim é mais comum o shutdown. Eu fico mais derrubada, exausta, dissociada, né? Isso para mim, a dissociação para mim é uma questão muito delicada. É o meu recurso principal, né? De para lidar com a sobrecarga. Mas eu percebo que essa parada tem uma outra coisa que eu acho que é um pouco comum de TDAH e TEA também, que eu percebo, é a dificuldade de lidar com as críticas, né? Um pouco dessa rigidez cognitiva, assim, de não conseguir, tipo, alguém te contrariou, alguém falou uma coisa diferente do que você entende, e aí você tem uma dificuldade de acolher aquela opinião, né, de acolher aquilo e falar, tudo bem, né, você pensa assim, eu penso de outro jeito, e é isso. A gente, às vezes, fica ali em cima e fica ciscando em cima da parada, e eu entro, pelo menos, num fluxo a minha psiquiatra chama de pensamento ruminante, né, que é aquele, né, você fica ruminando aquele negócio, você fica voltando o tempo inteiro naquilo. Então, eu acho que isso também é uma coisa bem comum no TEA e no TDAH. Nossa, você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Teve uma pessoa que demorou umas 2 semanas para me responder um e-mail, e eu, nossa, será que eu tô sendo desconvidada? Porque aí eu mandei um e-mail para uma pessoa perguntando só uma dúvida para poder aceitar o convite ou não. Será que eu tô sendo desconvidada? E o que é completamente irônico, porque eu sou a pessoa que às vezes demora Gente, meu aniversário foi em fevereiro, eu não respondi pessoas que me mandaram parabéns, e faz quase um mês que as pessoas me mandaram parabéns. Isso aqui, as pessoas às vezes demoram uma semana para me responder num e-mail, será que tem alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu tô sendo desconvidada para alguma coisa? Nossa, eu sou muito assim. Eu sou muito assim. Enfim, é hipocrisia, né? Porque eu não respondo as pessoas na hora também. Tipo, demorou uma vida, mas quando alguém demora para me responder, eu fico paranoica, né? Já começo a criar 1001 coisas na minha cabeça. Eu falo assim, que a minha ansiedade me impede de atender uma ligação. E a minha ansiedade também me impede de responder uma mensagem. Ou seja, você não consegue se comunicar comigo. Exatamente isso. Sim. É isso. E às vezes eu não sei o que responder também. Eu fico olhando para a mensagem, eu fico, mas o que eu respondo? Eu não sei como que eu vou responder isso. Eu não sei, e daí eu não respondo nada. E eu fico muito nervosa quando a pessoa me manda assim, oi, tudo bem? E não fala fico, mais nada. E não fala mais nada. O que você quer de mim? Não, Eu fico assim, se eu tô bem ou não, problema meu. Eu não quero te dizer. E, eu odeio o que você quer de mim? A pessoa também não quer saber se tá tudo bem. Ela não quer saber, porque se você disser não tá, porque eu tô com um problema, meu boleto não tá pago, ela não quer saber se tá tudo bem. Exatamente. Fala logo. Eu geralmente não respondo esse tipo de pergunta.
Eu também. Eu E não pergunto de volta também, porque eu não quero comigo. saber. Uma coisa que eu faço muito é ficar assistindo o telefone tocar, esperar a pessoa desligar pra perguntar o que ela quer por mensagem. Vocês fazem isso? Nossa, sim. Eu faço sempre. Eu faço isso todo dia, tipo... Eu não atendo chamadas de telefone. Eu já fiz isso. Quando a pessoa tava me ligando, por exemplo, era um momento... Às vezes eu olhava pro telefone, eu via ele tocando, eu falava, você não vê que eu estou ocupada? E eu deixava ele tocando, porque eu estava fazendo uma outra coisa no momento. Eu respondi verbalmente ao telefone e ele estava tocando. Eu não atendi pra falar, pra ficar indignada com a pessoa que estava me ligando, que não sabia que eu estava ocupada, mas eu estava indignada porque eu estava ocupada e aquele telefone estava me atrapalhando. E voltando lá pro começo. Que só fala comigo ligando. E aí o que acontece? Ele nunca consegue falar comigo. Porque ele me liga, aí eu não atendo, e aí eu respondo a ele, não posso atender, manda mensagem. E aí ele não manda mensagem, e é isso, eu nunca sei o que ele quer. Pronto. Pior quando tu fala pra mandar mensagem, a pessoa manda áudio. Aí Pois é. foda. O meu status do WhatsApp eu não ouço áudio. Sim, eu também. Eu até ouço, mas assim, se eu não quiser ouvir, não tem santo que me faça ouvir. A pessoa manda. Não, eu já boto lá. Eu peço um resumo. O que tem nesse áudio? Eu falo, o que você quer falar comigo? Aí a pessoa fala, é sobre isso que eu falar. Tudo bem, vou ouvir. Sim, por causa da ansiedade também, né? Quero ouvir, não ouço, não me manda. Só que aí, assim, pessoas muito próximas, tipo, do meu vínculo pessoal, eu ouço e tal. E eu explico que é um telefone que eu uso para trabalhar também. E, assim, eu recebo demandas de pessoas do Rio de Janeiro inteiro. Então, eu não tenho como ouvir áudio de cada pessoa que vai mencionar no telefone, gente. Eu trabalho num órgão público, sabe? Impossível. Sim. E, assim, mesmo que porque os áudios devem ser mini podcasts, né? As pessoas mandam áudio de 7 minutos, assim, umas coisas bizarras. Eu não sei vocês, mas tem uma parada também que me quebra, que é a Alpin acho que falou, o senso de prioridade. Eu não tenho, nasci com isso quebrado. Eu nunca sei o que é. Eu também não tenho, zero. Eu tenho zero senso de prioridade. Isso é difícil. Eu antigamente eu pedi ajuda à minha mãe. Pra ela poder. Eu escrevia o que eu tinha pra fazer e falava por onde eu começo. E aí ela ia perguntava qual a data de cada coisa. Aí ela ia montando e me ajudando nisso, porque eu não fazia ideia por onde que eu tinha que ir. E aí hoje em dia é um caos só, entendeu? Porque eu quero fazer a coisa que eu gosto da parte do que eu trabalho, né? Porque eu tenho um privilégio que eu trabalho com hiperfoco. Eu sou hiperfocada em arquitetura e eu sou arquiteta. Então, tem certos pedaços do meu trabalho que eu quero muito fazer. Aí quando chega naquele pedaço que eu não quero muito fazer, é a hora que embanana tudo e eu não consigo. Tem uma característica muito contrata forte. Um assistente ou um estagiário. Tem uma característica aí eu já fiz isso. Só que aí deu um problema do seguinte, que entrou o perfeccionismo da pessoa rígida, do autista, que tem que ser feito exatamente de um jeito e a pessoa não estava fazendo. Aí eu não consegui ficar com um auxiliar. Fala, Alpi. Tem uma questão muito forte no autismo também, que é... Ai, meu Deus, esqueci. Eu ia falar da dificuldade de tomar decisão. Eu ia falar disso. Vocês têm facilidade de tomar decisão, assim? Eu tenho muita dificuldade. Muita. Eu também tenho bastante. Até vou tentar lembrar. Tipo, vamos comer aonde? Não sei, cara. Não sei. Eu fico em alternativas e aí eu peço ajuda pra decidir. Às vezes, mesmo que eu queira alguma coisa muito específica do tipo, eu quero comer naquele lugar. Mas mesmo assim, por exemplo, às vezes meu namorado e eu vou buscá-lo no trabalho e vamos comer em algum lugar? Vamos. Onde? Aí eu queria comer isso. Aí eu começo. Às vezes sou eu que falo, eu quero comer isso naquele lugar. Aí eu começo, não, mas tem aquilo. E se no caminho a gente passa por 3 padarias, eu vou perguntar nas 3, você quer que eu pare aqui? Você quer que eu pare aqui? Você quer que eu pare aqui? E em todos os lugares, sempre, desde que a gente se conhece. Aí ele começou a me zoar, ele falou, agora eu quero. E aí eu quase bati o carro uma vez, porque ele falou isso e eu levei ele a sério. Foi literal, né? Tô zoando, vamos pra onde a gente tinha combinado.
Eu lembrei que eu ia falar que eu não sei se é comum em pessoas que são só TDAH, mas a gente que é autista tem muita dificuldade de executar tarefas que a gente não quer fazer. Então, assim, é um Não, isso é suplício, total TDAH. né? Que eu não tava me lembrando aqui se era TDAH também, que assim, é um Isso é suplício mais fazer uma coisa TDAH que eu não. É, tem coisa que simplesmente, se eu não quero fazer, eu não consigo, não tem santo que me faça fazer, mas a gente vive numa sociedade capitalista, né? Quando eu estava na faculdade, tanto que eu nem consegui terminar minha faculdade. Tinha coisa que eu não queria, tinha uma disciplina que eu simplesmente não queria fazer aquela disciplina. Ah, Então, eu eu já matava, cheguei a falar, isso não faz sentido. e aí eu não ia nas aulas, tipo, todo o limite de faltas para faltar naquela disciplina, eu faltava tudo, assim. E só ia por obrigação e assinava a folha e depois saía da sala, enfim. E conseguia tirar nota porque eu dava uma estudada, mas era algo difícil para mim. E isso pega muita gente, né? Porque prejudica a gente no dia a dia e me prejudicava muito na escola, no tempo de escola, me prejudica no meu trabalho, né? Produzindo conteúdo, enfim, é complicado. Tipo essas datas, por exemplo, que marcam, né? Tipo, o Dia da Mulher foi semana passada. Eu não estava afim de fazer. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer, eu não vou me forçar isso. Não tem santo que vai me fazer escrever sobre o Dia da Mulher e TDAH e autismo, porque eu não quero, não tô afim. E aí parece que a gente é uma pessoa birrenta, né? Mas é porque eu não consigo seguir esse padrão. E é uma energia muito grande, né, que a gente gasta pra gente convencer de fazer a coisa, né? Pelo menos eu percebo que é um desgaste. Depois que eu executo, sei lá, porque era uma obrigação de trabalho, eu executo a coisa, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, Tirar porque eu tô 3 dias de folga, acabada. de atestado Sim, médico, gente. Que isso? sim. De cama. Isso porque eu preenchi uma planilha de 10 linhas. Exatamente. A sensação é essa, eu preciso Exatamente. de Eu, repouso. Muito isso, velho. É desse jeito. Eu agora trabalho para um escritório que a moça já me conhece e tal, super receptiva com o diagnóstico e tal. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, por favor, me deixa só nessa função, porque eu sei que se ela me colocar em outras, eu vou demorar, assim, 3 vezes o tempo que eu deveria demorar a fazer. E aí eu expliquei para ela, eu sou muito melhor para você se você me colocar numa função que eu gosto de fazer, porque eu vou fazer 5 vezes mais rápido que todo mundo. Mas se você me botar naquilo dali que todo mundo vai levar 2 horas, eu vou levar 10. Por favor. Aí agora eu só faço a parte de criação, porque se é a parte de detalhamento num determinado programa, eu levo muito mais tempo do que eu levo dias, enquanto o pessoal faz em um dia. Nossa, eu sou muito Faz assim. sentido. Eu te entendo total. É bem isso mesmo. Quando eu tenho que fazer coisas que eu odeio, não, assim, ou eu não consigo efetivamente. Eu acho que isso também é uma coisa importante de desmistificar, né? A gente aprender a reconhecer as coisas que a gente não consegue fazer, os limites que a gente tem. Porque muitas vezes eu vejo que, você é uma pessoa autista de nível de suporte 1, então você dá conta de fazer tudo. E isso não é real. Assim, mesmo. Então tem determinadas coisas que eu efetivamente não dou conta de fazer. Se você deixar na minha mão, eu não vou fazer. Eu vou me esforçar, eu vou me matar, eu vou ficar me sentindo uma merda, aquilo vai me afetar emocionalmente, eu vou ficar mal, eu vou sentir, minha autoestima vai pro pé, eu vou me esforçar igual uma filha da... Desculpa, e não vai sair. E se sair, vai ser horrível, sabe? Vai ser péssimo. Então, assim, o fato da gente ter um nível de suporte menor, da gente ser verbal, de muitas vezes a gente conseguir, sei lá, tem gente que dirige, tem gente que anda sozinho na rua, tem gente que... Enfim, cada um tem as suas limitações, suas questões. Eu vejo que é meio que um tabu em torno do nível de suporte você ter necessidade de suporte maior numa determinada função. As pessoas não conseguem compreender bem, especialmente se for uma função muito básica. Porque, por exemplo, sei lá, o meu hiperfoco é afrofuturismo, cultura africana e etc e tal. Se você me der para eu construir uma palestra, eu vou fazer em 20 minutos, em 10 minutos até esse pá, no bloco de notas do celular. Agora, se você me der um negócio, preencher um formulário,
e que tenha muitas abas, eu vou levar 10 dias para fazer, entendeu? E isso não faz de mim uma pessoa preguiçosa, né? Não é sobre isso. Eu não consigo. E se eu delego isso para alguém ou peço ajuda, peço suporte, eu não estou sendo preguiçosa, eu estou sendo uma pessoa que se conhece, que é inteligente o suficiente para saber que eu não dou conta de fazer aquilo. Às vezes até pro próprio TDAH tem algumas coisas assim, por exemplo, que o TDAH não tem nível de suporte, não tem níveis. Mas eu estava lendo, por exemplo, há umas semanas atrás, critérios, por exemplo, de companhia aérea para considerar você PCD na hora de comprar passagem. Porque tem algumas companhias aéreas, quem não sabe, eu acabei de descobrir isso também, que eles te dão, um desconto para um acompanhante que você precisa levar num voo de longa distância. Sim, 80%. Que você, é bastante, quando você vai fazer um voo de... mas isso aqui é um formulário enorme. E aí eles dão uns 3 critérios diagnósticos. Você usa cadeira de roda, ou tem mobilidade reduzida, ou tem alguma questão. E aí ele tem uma questão lá do tipo... é incapaz de ouvir ou prestar atenção ou seguir as instruções da aeromoça. Aí eu fico pensando, gente, eu sou uma pessoa extremamente, assim, o que a sociedade considera PCD, eu sou uma pessoa extremamente funcional, mas chega numa hora, por exemplo, de prestar atenção na aeromoça, primeiro que eu não vou prestar porque eu já passei pelas instruções 15 mil vezes, na hora que eu entrar em pânico e acontecer, por exemplo, um acidente aéreo, eu não vou lembrar daquelas instruções, porque eu vou entrar em pânico, eu vou precisar de uma pessoa me auxiliando, porque é capaz de eu saber decora as instruções, todas elas eu vou embaralhar e começar pela última, se eu lembrar qual delas que é cada uma. Então é capaz de, sei lá, caiu, né, a máscara de oxigênio, é capaz de eu pegar aquela máscara de oxigênio e ficar brincando com o elastiquinho. Por quê? Não sei, porque eu entrei em pânico e eu travei olhando aquilo, porque eu estou numa situação de eu travei. Qualquer outro momento eu estou no avião ou num ônibus ou dirigindo o meu carrinho, uma pessoa extremamente de boinhas, funcional. Mas tem horas, por exemplo, eu estou dirigindo e eu falo, será que é hoje o dia que eu vou bater o carro porque eu estou muito mais aérea do que de costume? E aí eu tenho que redobrar minha atenção. E acontece que a Morena fala, sabe? Às vezes eu tenho que chegar em casa e falar, nossa, eu me desgastei por fazer uma coisa que é básica. Sabe? Pois essa questão das necessidades, essa questão das necessidades básicas, né? A gente está gravando numa terça-feira, né, hoje, e eu estava sem banho desde domingo. O último banho que eu tinha tomado foi domingo à tarde. E daí eu estava conversando com uma amiga por mensagem e tal, pelo WhatsApp, e daí eu falei, velho, não tô conseguindo tomar banho e tal. E domingo já tinha sido um dia que eu tinha comentado com ela também, que foi bem difícil para eu conseguir tomar banho, né? E aí ela falou, se eu for aí, e aí eu fico sentada lá no banheiro e tal, conversando contigo enquanto tu toma banho. Te ajuda? Eu falei, ajuda. Aí eu vou conseguir. Tipo, aí ela veio para me dar esse suporte, sabe? Que é o Body Dublin. Aí, que é o Body Dublin. Que ela veio, ficou ali comigo, conversando e tal, me distraindo. Quando ela entrou aqui dentro de casa, eu já comecei a tirar a roupa. A minha mãe faz e isso. Já fui correndo pro banheiro e comecei a pular lá debaixo do chuveiro, que eu fiquei muito feliz. Eu comecei a gritar já embaixo do chuveiro. E aí eu consegui tomar banho, lavei meu cabelo, tudo. Eu tenho que fazer isso de manhã para tomar café. Eu preciso fazer isso de manhã, pelo menos umas 3 vezes na semana para conseguir tomar café, porque eu não faço ideia por onde começar, o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Sim. Eu não quero preparar aquilo, e aí eu tenho que ligar para minha mãe, colocar um vídeo em vídeo, né, para ela ir falando, e aí ela vai me dando sugestões, ela vai me dizendo o que eu tenho que fazer, e até eu chegar, não, tudo bem, isso daqui eu consigo fazer, isso daqui eu vou conseguir fazer. Mas eu preciso da companhia dela, eu preciso dela me orientando no caminho, porque senão não sai. E como é que chama isso, gente? Vocês estão falando um termo aí, eu perdi. Desculpa, chama Body Dublin. Literalmente traduz como dublê de corpo. É uma pessoa, por exemplo, você, sei lá, você pagou a academia. Disso muita coisa, direto. Qualquer pessoa pode ser seu Body Dublin. Do tipo, sei lá, você pagou a academia 6 meses adiantado, você não foi nenhum dia porque você iria sozinha na academia e você não conseguiu forças para ir até lá. Você chama uma amiga, um amigo ou, sei lá, um personal. E aí o fato de ter alguém junto com você, você vai conseguir
sei lá, tirar energia para ter fazer filho isso. É isso, ter filho é ter um body double o tempo todo pra você lembrar de comer, beber água, tomar banho. Nossa, eu ia falar isso. O meu foram meus cachorros. Aí pode ser seu body double. Os meus cachorros acabaram fazendo essa função também, porque eu não bebia água, eu não parava para almoçar, só que elas demandam, elas vão vir aqui e vão me ficar batendo e me lambendo até eu parar e ir lá fazer. E aí isso me ajudou a conseguir até mesmo organizar a casa, ter uma rotina de organização, porque você tem que ter um horário para levar ela para descer, para limpar a casa onde ela faz as necessidades e tal. Então isso tudo teve que acompanhar. E o exemplo que você deu da academia, eu parei de ir pra academia quando eu parei de morar com a minha mãe, porque quando eu morava lá eu ia pra academia porque ela me levava. Tá vendo? Vocês sentem que, assim, sei lá, as pessoas julgam, do tipo, você é uma pessoa que... as pessoas julgam que você é o que a sociedade chama de funcional, e aí você não consegue fazer uma coisa que... sei lá, por exemplo, todo mundo acha que você consegue fazer uma coisa e aí você para e avalia e fala, não, gente, se eu entrar numa situação X, eu não iria conseguir fazer isso, não. E aí as pessoas, sei lá, vocês sentem que as pessoas duvidam de vocês quanto a isso? Seja por causa do TDAH ou do autismo, ou, sei lá, porque elas não veem a deficiência. No caso do TDAH, ainda mais grave, porque elas não acham muita gente não acha que o TDAH é uma deficiência, mas... Como é que vocês enxergam isso? Constantemente. Eu sinto que quando eu expresso que eu tenho a dificuldade, eu sou infantilizada. Eu falo assim, nossa, você precisa da sua mãe para conseguir tomar café? Sim, preciso. E aí a pessoa me infantiliza isso. Aí sempre usa assim, você consegue ser casada, mas não consegue, precisa da sua mãe para fazer isso? Sim, eu preciso. E eu percebo muito esse peso da infantilização. E também uma cobrança do antes do seu diagnóstico você fazia. E aí eu falava, não, eu não fazia. Eu fingia que eu fazia. É diferente. Eu tenho uma questão que eu tô descobrindo ainda, que eu tô lidando ainda por aqui, que quando eu tô com dor, mal-estar num geral físico, eu fico averbal. E aí, na última vez que eu fui pro hospital sozinha, semana passada, e aí eu não conseguia falar, assim, foi terrível, e aí eu comecei a escrever num bloco de notas uma apresentação, falando quem eu era, quais eram os sintomas que eu tava e tal. Chegou na hora, eu consegui falar, porque veio uma auxiliar de enfermagem muito parecida com a minha tia, uma tia minha, uma mulher negra pequenininha, assim, muito parecida fisicamente. E aquilo fez eu conseguir falar, mas eu tenho percebido que essa parada de ficar não verbal quando eu tô sentindo muita dor é uma coisa até perigosa, assim. Eu tenho realmente que fazer um documento, enfim, um crachá, alguma coisa para pôr dentro da minha bolsa, para andar comigo, porque isso é uma parada perigosa mesmo. Agora, em relação a essas dificuldades, sim, essas dificuldades com certeza. As pessoas super infantilizam e falam, como é que você consegue transar, falar no podcast e não consegue preencher um formulário? Que coisa ridícula, né? Tipo, como se você fosse, eu vou usar essa palavra, porque é isso, retardado. É isso que as pessoas dizem. Então, eu sinto que é o tempo todo, assim, isso acontece a todo momento, ou as pessoas disfarçam isso com surpresa, tipo, nossa, eu não sabia, sabe, uma coisa meio fake, assim, uma surpresa meio, sei lá, eu fico muito puta com isso, gente. Eu acho que, assim, vendo de fora, eu imagino que talvez o julgamento em cima de você, Morena, ainda tenham outros níveis, porque você também é mãe. Então as pessoas veem algumas coisas e falam, você não consegue fazer isso, mas como assim você tem uma filha? Como assim eu faço isso pela minha filha, então como é que eu não faço por mim? Como é que eu não consigo? E eu não consigo. É exatamente assim. Eu não consigo. Eu imagino que ela tá vendo julgar até a sua maternidade, de tipo, Total. se você é boa ou não mãe, com base em coisas que elas nem entendem, sabe? Total, é exatamente isso. E eu percebo que isso afeta áreas da nossa vida que a gente nem percebe, assim, sabe? São microviolências, né? São coisas muito pequenas. Eu tenho falado muito sobre isso no meu trabalho, assim, o quanto que as pessoas pegam
pegam essas limitações ou essas dificuldades que a gente tem e que qualquer ser humano tem, é importante deixar isso expresso, assim, as pessoas elas têm dificuldades e limitações em níveis diferentes, mas todo mundo tem. Isso não é uma questão só de quem é neurodivergente. E as pessoas colocam nesse lugar, como se, tipo, só a gente tivesse isso, quando na verdade muita gente tem e só ou oculta ou fala que é mania, tipo, coloca nesse lugar e aí as pessoas respeitam. Mas eu percebo que no trabalho, eu sofri um caso de capacitismo muito sério no meu trabalho há um tempo atrás, que inclusive causou a saída da pessoa do trabalho por conta do que a pessoa fez. Mas eu percebo que no trabalho isso se expressa. Quando a gente é autista e TDAH, isso fica muito, muito... dá para cortar com faca, assim, fica muito concreto, porque as pessoas o tempo todo, ou elas subestimam a sua capacidade, ou elas ficam te testando, né? Ou elas... É um negócio, assim, muito escroto, gente. Desculpa falar assim. Nossa, sim. Mas é muito zoado. Eu me sinto muito testada. É surreal isso, porque as pessoas constantemente, elas estão duvidando do teu diagnóstico, parece que elas estão fazendo pequenas provas para verificar, será que é mesmo? Será que ela tem isso mesmo? É toda hora jogando alguma coisinha pra ver se você aguenta. E isso é muito chato, cara, porque é assim, caramba, meu Deus do céu, eu passei por toda uma vida pra alguém conseguir acreditar que eu sou autista, que eu sou TDAH, e aí agora todo dia, todo santo dia, porque eu tô trabalhando, eu estou vivendo, eu tenho que te provar que eu sou autista e TDAH. Ah, misericórdia. As pessoas que eu tô fazendo, que eu tô conhecendo agora, que eu tô fazendo amizade, né, pós-pandemia, né, e numa cidade diferente, me conhecem e conhecem, já meio que me conhecem, né, conhecem meu trabalho e tal. Então às vezes eu me sinto vigiada, assim, sinto como se tivessem, tá, sabe quando tu sente que querem te pegar ali quão autista você é mesmo, aquilo que tu comentou lá e não sei o quê. Tu não comentou aquilo, mas por que não sei o quê? Tá, meu filho, eu tô aqui é porque eu tô fazendo masking, né? Porque eu ainda faço muito masking. É muito difícil não fazer masking é um privilégio, né? E eu ainda não me sinto à vontade para ser, né, completamente eu mesma. Nem neurotípico consegue, né, ser 100%, eles mesmo, quem dirá a gente que é Exatamente, autista, eles cobram da gente e TDAH, nem eles fazem, né? Sim, então assim... Então eu me sinto meio vigiada. Assim. Inclusive, tem uma pergunta da Iana Luiz Andrade que ela fala assim: é exatamente o que a gente está falando, como lidar com pessoas que não entendem que nós somos neurodivergentes, principalmente familiares, por exemplo, e que eles insistem em nos desrespeitar, sendo que nós temos dificuldades próprias em nos policiar também. E aí ela dá um exemplo, por exemplo, como ter uma convivência melhor com neurotípicos que não entendem. É uma outra pergunta, desculpa. E aí ela fala assim, tipo a minha esposa, que tende a me cobrar coisas que eu tenho extrema dificuldade e como isso me deixa frustrada. Todas as coisas que ela me cobra, eu fico frustrada, vou ficando mais frustrada. Assim, eu posso ser bem polêmica nessa resposta, mas eu acho que a gente tem que estar cercados de pessoas que entendem a gente e que não vão cobrar a gente ser um pato, sendo que a gente é um peixe. É sobre isso. Nossa, sim. O peixe não anda de bicicleta, amados. Se você quer alguém que anda de bicicleta, escolha outra coisa que não um peixe. Não é mesmo? Exatamente. E é aquele negócio. A pessoa tá disposta a entender. Se a pessoa estiver disposta a entender, beleza, você explica. Agora, se ela não tá disposta a entender, vida que segue, cara. É isso aí. Pau no cu dessa... Tô brincando. Corta isso, gente. É mais difícil explicar? Às vezes as pessoas precisam de tempo, porque é um processo, gente. Assim como a gente teve o nosso processo para entender o nosso diagnóstico, para quem tá de fora, às vezes é um processo mais longo. Porque eles vão achar, eu já te conhecia antes do seu diagnóstico, você não era assim. Precisam ter um pouco de paciência. Pra mim, sabe qual é o limite? Sabe qual é o limite da paciência? É quando a pessoa te violenta. Pra mim, a partir do momento que aquilo que a pessoa tá te cobrando,
se torna algo que gera muito sofrimento para você e que você não tem mecanismo, ferramenta, você é realmente uma coisa que você não tem como lidar, você vai sempre se sentir inadequado. E eu acho que, assim, pessoas que são neurodivergentes ou que são negras, enfim, ou que têm outras deficiências, elas não devem ficar em ambientes que são mais adoecedores do que o mundo já é. A gente já vive isso da porta de casa para fora 24/7, sabe? A gente não precisa disso dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa intimidade, com a pessoa que deita na nossa cama. Assim, isso é uma parada muito adoecedora, muito adoecedora. Eu vivi anos da minha vida com pessoas que não sabiam, até porque eu também não sabia, e eu vejo que isso destruiu ainda mais a minha saúde emocional, assim. Então, hoje eu vivo um relacionamento de uma pessoa que chegou na minha vida e eu já tinha o diagnóstico, então é totalmente diferente das outras relações, mas eu já tive outras relações com pessoas que hoje sabem que são neurodivergentes, e especificamente uma pessoa, né, com uma moça, que ela hoje descobriu que é TDAH também, e a gente tinha uma relação ótima, assim, ela não me exigia nesse lugar de fazer eu me sentir inadequada e nem eu a ela, porque acho que a gente se compreendia em algum lugar. Mas, assim, eu simplesmente acho que quando a pessoa te violenta, aí é o limite. E o que eu tô falando de violência? Não é só porrada, gente. Violência psicológica, a pessoa te estigmatizar, te xingar, gritar, enfim, te inferiorizar, fazer você se sentir culpado, tentar te manipular, fazer chantagem emocional. Tudo isso é violência. Uhum. Falei a beça, hablei demais, gente. Não, nossa, foi Não, foi maravilhoso. Eu acho que a única coisa que eu acho que eu poderia colocar um a mais nisso é que, infelizmente, eu acho que TDAHs tem, e isso assim, instituto, data, fontes da minha cabeça. Eu acho que talvez por fatores do TDAH, a gente tem uma tendência a ser, às vezes, as pessoas abusarem um pouco da gente em questões do tipo, eu te disse, você não lembra, mas você tem certeza que a pessoa não te falou aquilo. Que ódio! Nossa, sim, pode muito acontecer gaslight. muito com a gente. Sim, eu já até pode acontecer porque a gente não confia na nossa memória. A pessoa sabe que a gente não confia, mas às vezes a gente tem certeza que, assim, aquilo não aconteceu, a pessoa não disse, a mensagem não existiu. E a pessoa insiste, não, mas eu falei, eu disse, eu te mandei. Só que a gente fica naquele impasse. Não, a minha memória é ruim, mas dessa vez eu tenho certeza. Assim, só corre. A minha mensagem é só essa, corre, get out, sabe? Tipo, cai get out. Se rola isso, cai fora. Eu acho que também uma coisa importante de lembrar desse detalhe, assim, né, de quando as pessoas respeitam a gente, é da importância de que quando a gente tem essas condições, do quanto a nossa autoestima, a nossa saúde mental, a gente tem que ter um cuidado ainda extra. Porque a gente já deu exemplo aqui do quanto diariamente a gente é duvidado, questionado, as pessoas implicam com a gente, então a gente tem que construir muito bem a nossa autoestima para a gente conseguir bater de frente com esses desrespeitos. Uhum. Eu digo isso porque, como falou lá no início, né, eu sou professora universitária e eu já fui ser professora universitária já com os meus diagnósticos. Então eu me apresentei sendo autista e TDAH. E aí, durante uma aula, um aluno fez um comentário de que eu tinha falado algo de uma forma muito, tipo assim, compartilhei uma informação demais. E aí ele falou assim, como se eu fosse esquisita, ele deu a entender que eu era estranha. E aí eu interrompi a aula Eu sou uma pessoa que eu prezo muito o divertimento, né? De estar sempre assim, bem-humorada, dando aula e tal. E aí eu parei, acabou a emoção ali, a graça. Eu olhei pra ele e falei assim, seja bem-vindo a uma aula com uma pessoa neurodivergente. Se você não tinha entendido isso até agora, seja bem-vindo então, porque é isso que você vai receber. Eu sou esquisita e eu sou diferente. Eu espero que você me respeite. E aí ficou aquela cara de peido, sabe? Mas é isso. Eu só consegui me posicionar desse jeito. Peido é muito por bom. quê?
Aquela cara de peido, todo mundo olhando pra minha cara, como se, eita. Porque, assim, a gente sempre é lido como muito engraçadinho, muito divertido, pelo menos eu sou lida sempre muito desse jeito, e aí ele achou que poderia passar desse limite. Só que, cara, em momento nenhum eu fingi que eu era outra coisa. Então, é isso que você vai receber. E eu não tinha falado nada que era desrespeitoso, nem nada assim. Então, eu não merecia aquele desrespeito. E eu só consegui me posicionar porque hoje em dia eu faço um trabalho constante. Todos os meus dias que eu vou pra psicóloga é pra gente falar de autoestima e de fortalecimento de autoestima. Porque eu vejo que é o que me ajuda a conseguir passar por esses desrespeitos e essas agressões diárias. Você chegou a considerar falar sobre o autismo e o TDAH, por exemplo, até para falar, olha, já para alertar, isso é preconceito, está previsto em lei que preconceito Inclusive, a minha primeira aula foi crime. Isso. A minha primeira aula foi isso. Eu abri falando, olha, eu sou autista, eu expliquei que normalmente a gente tem aquele, oi, tudo bem, eu sou a professora, e aí você explica quem você é e tal. O meu explicar quem eu sou foi explicar o que é ser autista e TDAH, o que eles deveriam esperar de mim. E aí, o que eles já estavam avisados do que iam esperar. E aí ele foi e tentou me diminuir por eu ser autista. Ah, não. Aí não deu, não. Não rolou pra mim. Eu já, cortou. É daqui. Esse é o limite. Acabou. Sobre esse negócio de relações e tal, só agora eu tô conseguindo, com quase 35 anos de idade, que eu tô conseguindo ter amizades, assim, para além do virtual, né? Saudáveis, relações saudáveis de amizade e tal. E eu só tô conseguindo isso com pessoas que também são neurodivergentes, que também me entendem, eu também. Né? Porque, assim, pessoas neurotípicas, gente, não dura muito na minha vida. E também pessoas que não têm letramento racial, pelo menos o mínimo, assim, não dura também. Porque eu não quero ficar dando aula para ninguém. Não. Eu quero que as pessoas entendam de coisas relacionadas a racismo, a capacitismo e tudo mais. Então, assim, nem eu quero, elas não querem e eu também não, né? Então, eu acho que, infelizmente, isso ainda é um privilégio também, né? Não é todo mundo que consegue. Mas você precisa, tendo um pouquinho de paciência, acho que a gente consegue encontrar o nosso grupinho ali, sabe? De pessoas como a gente mesmo. Não adianta querer se juntar com pessoas que não te entendem, que são muito diferentes de você. Eu acho que eu nunca vou conseguir me, namorar com uma pessoa neurotípica. Não sei se isso é possível pra mim, sabe? Porque é muito diferente. É muito diferente mesmo. Eu vejo que o Hugo, meu companheiro, ele... Assim, eu olho pra ele, pra mim é muito nítido que ele é uma pessoa neurodivergente, não sei exatamente o quê. Parece que é uma superdotação, assim, altas habilidades e tal, sim, mas é muito evidente pra mim que tem alguma coisa. Mas, num geral, ele é bastante diferente de mim, né? A forma como ele sente, expressa... Essa coisa muito comum também nos relacionamentos, que é esse não dito, né? O que as pessoas esperam que você... As pessoas neurotípicas, elas esperam que você entenda coisas que não foram ditas. Ou que existem expectativas em torno dos papéis que estão sendo exercidos e que não estão colocadas de maneira clara, honesta e tal. Então, o meu relacionamento com gente neurotípica, eu sinto que é um pouco difícil, porque as pessoas não, né, elas querem que você adivinhe, elas querem que você tenha uma bola de cristal, e isso é muito complicado, né, isso é bem difícil. Então, as pessoas que eu cultivo, né, na minha vida que são neurotípicas, elas é isso que a Alpin falou, elas têm leitura racial, elas têm leitura sobre capacitismo, ou estão pelo menos interessadas em ter. Então, sim, acho que a pessoa, ela precisa pelo menos estar aberta a te entender, a ouvir, a fazer uma autocrítica, a fazer uma revisão de comportamento, caso ela, de alguma forma, erre com você, né? Eu acho que é um pouco isso. E já aconteceu também de eu me tentar fazer amizade também com gente neurodivergente, mas a pessoa também, no caso, pessoas brancas, né? Que realmente não queriam lidar com essa questão da pauta racial, enfim, reconhecer privilégios e tudo mais. Então, assim, acabamos nos afastando, né? Aconteceu também. Porque racismo vai ter em todo lugar. Eu acho muito triste a pessoa que é dessa forma. É foda, mas foi pauta das minhas terapias, assim, por muito tempo e ainda está sendo, inclusive. Porque eu nunca vou me acostumar com isso, né?
com racismo e tudo mais, já fui taxada até de agressiva, inclusive por uma pessoa neurodivergente e tal, quando eu estava só falando das minhas dores. E daí meu psicólogo, que é um homem branco, me falou, Alpin, foi muito racista o que essa pessoa fez contigo e tal, né? Enfim, dei todo o contexto, mandei para ele tudo. E, sabe, precisou de até mesmo uma pessoa branca para validar, sabe? Eu falei, eu não tô ficando louca, não sei o quê. O que acontece? Mas aí eu tô filtrando bastante. Tem pessoas muito legais também que estão fechando comigo, né? Eu tenho essa amiga que veio aqui em casa e ela, às vezes, quando eu preciso de suporte, ela me leva no mercado, me leva no postinho de saúde para eu fazer consulta. Veio aqui em casa, fez o body doubling para mim, para eu poder tomar banho. Enfim, essas coisas. Tenho pessoas muito legais na minha vida. Estava conversando com uma pessoa que eu conheci esse final de semana passado, que também tem deficiência, só que ela é cadeirante, né? Ela tem outras questões, não é neurodivergência. Do quanto pessoas que têm deficiência, na verdade, as amizades elas se tornam meio que família, né? E aí eu estava falando de uma coisa que eu ouvi um cara que é psicólogo, Alexandre Coimbra do Amaral, falar que a gente tem a família de origem e a família por escolha. E eu sinto que é isso, pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de neurodivergência, precisam que essas pessoas que são amigos, muitas vezes, façam papéis que tradicionalmente não são papel de amigo. Tipo, fazer um body dump pra você tomar um banho, tipo, te acompanhar numa consulta médica, porque é isso que você precisa de suporte. Então, eu sinto que as nossas relações, quando elas se estabelecem, né, de amizade, elas acabam indo bem além do que as pessoas neurotípicas consideram amizade, que não é beber no barzinho. Muitas vezes é te ajudar a se regular numa crise, é te ligar e saber se você tomou um banho. E, enfim, isso tem transformado os vínculos na minha vida em vínculos muito mais verdadeiros do que eu já entrei em uma crise muito forte e consegui falar com uma amiga e ela veio aqui para casa, ela mora perto, né? E ela veio aqui para casa para me colocar para dormir, realmente, né? Para me dar meu remédio para dormir ali, a água, e ficar comigo até eu pegar no sono e depois ir embora. Essas coisinhas, né? Inclusive, eu tenho duas amizades que têm a chave daqui de casa, né? Que às vezes se eu estiver em crise elas podem só entrar, né, passar a tag lá no portão na entrada e abrir aqui a porta do apartamento, porque eu preciso ter essa segurança, né, de ter essa rede de apoio, porque às vezes a gente não consegue, às vezes eu não vou conseguir levantar e eu vou estar em crise num canto, numa parede, eu não vou conseguir levantar e ir até na porta para poder abrir para a pessoa. Gente, só última pergunta. Eu não posso terminar um episódio de TDAH e autismo sem falar dos famosos meltdowns, dos colapsos, daquela pane geral que dá. E eu fiz pesquisas e eu descobri que não é só autismo que tem meltdown, que tem esses colapsos, que tem essa sobrecarga. O TDAH também tem, só que eles se apresentam de formas um pouco diferentes nos transtornos. O meltdown, o que é? Ele é uma sobrecarga que pode acontecer, e aí como que ele se manifesta? Pode ser choro, a pessoa se debulhando em lágrimas, ou, por exemplo, começando a socar coisas e quebrar coisas, ou bater em si mesma, ou bater nos outros, ou mexer, quebrar objetos, por exemplo, quando ele tem um aspecto de mais raiva, mais externo, ou, por exemplo, uma pessoa que faz stimmings, que a pessoa fica se balançando, por exemplo, ou com os músculos muito tensos, ou as cordas vocais, elas paralisam ou ficam muito tensas, por exemplo. A Morena estava falando um pouco disso agora há pouco, inclusive, ou até as juntas começam a estalar, as pessoas às vezes gritam, ou gritam só por gritar e extravasar, ou às vezes gritam com outras pessoas. Pode ter um fator, por exemplo, de automutilação, seja alguma coisa do tipo, você fica tirando casquinha de ferida e você já tem esse tipo de stimming, aí você piora quando você está numa situação mais estressante, por exemplo, ou coisas mais graves.
uma falta de comunicação, uma comunicação que não vai ser interpretada direito, às vezes, falar excessivamente quando você está alterado, quando você está nesses meltdowns, ou ficar muito argumentativo, ou você fala sem pensar. Bom, e se falar sem pensar já é uma coisa que ele já vem no pacote TDAH, mas às vezes piora a coisa de falar sem pensar. A ansiedade, aquela parte de não parar quieto, de parece que tem alguma coisa no seu corpo, você precisa se mexer. Você começa a fazer cenários catastróficos na sua cabeça, se sentir rejeitado, ou pode ter questões de, se você é uma pessoa que tem algum tipo de vício, você vai aumentar esse vício. E seja assim, vício cigarro, por exemplo. Vício você desconta na comida, vício você desconta no videogame. Isso também podem ser considerados vícios. Eu nem estou falando só de abusos de substâncias, por exemplo. Ou pessoas que têm aquela risada nervosa, você não sabe o que fazer, você está no meio de uma briga, você começa a rir. E você não tá rindo necessariamente da cara da pessoa, mas você começa a rir porque você não consegue se controlar ou reagir de uma forma exacerbada. Isso tudo são formas de meltdowns, formas desse colapso, dessa manifestação que a gente tem. Só que no TDAH, ele tem uma pequena diferença entre o TDAH e o autismo, que eu descobri em alguns estudos. Não significa que só o TDAH faz isso, ou que só o autista faz aquilo, que a gente não possa fazer um pouco dos dois, mas uma característica que é mais do TDAH. Os nossos meltdowns, os nossos colapsos, eles são incentivados mais por sentimentos. É uma coisa mais sentimento, é uma coisa um pouco. Os dois têm características mentais, por exemplo, a gente está sobrecarregado mentalmente, e no TDAH também pode ter o dissentimento, então a gente tenta se autorregular e às vezes a gente só explode com a outra pessoa. A gente fica ainda mais frustrado, ou fica ainda mais triste, ou sai esbravejando. Esse meltdown emocional, ele é uma sobrecarga tão grande que às vezes a gente não sabe como lidar com isso, e a gente parece um vulcão que uma hora a gente vai acumulando tanta coisa e ele explode. Por exemplo, ficar, de repente, você, por um argumento ridículo, uma coisa besta, do tipo, você não me falou bom dia hoje, você explode com todas as outras coisas que você estava guardando daquela pessoa, de várias vezes que você se sentiu rejeitado, ou você sentiu que você está exacerbado e alguma coisa, alguém que te olhou torto, você vai jogar os sentimentos, ou naquela pessoa você vai chorar no cantinho até você se debulhar em lágrimas, às vezes, sei lá, dormir depois de chorar tanto, porque você não tem mais energia para nada. E aí, no autismo, ele tem uma característica que ele é mais sensorial. Então, primariamente, às vezes você está muito exacerbado, o barulho está muito grande, as coisas não estão sentindo legal, de repente você está com uma blusa que está te incomodando, ou os cheiros estão te incomodando, o cérebro não consegue lidar com todas essas sensações ao mesmo tempo. Então, você, às vezes, só desliga, ou, na verdade, antes de desligar, você só tem esse meltdown e você começa às vezes se isolar ou ficar ainda mais ansioso, ainda mais com medo às vezes, e às vezes o meltdown do autista ele tem uma característica de steaming maior. Então às vezes a pessoa precisa ir para um cantinho escuro, um cantinho silencioso, ou às vezes com uma temperatura mais baixa para conseguir se autorregular. E aí, às vezes, esse meltdown, tanto do autista quanto do TDAH, pode ser tão forte que a pessoa só desliga, é o shutdown. Que aí a pessoa parece que o cérebro tá como se fosse uma estática, você não sabe o que tá acontecendo, você só precisa chegar num lugar e você sabe que você chegou. Você começa a funcionar no modo automático, ou você só desmaia e desliga mesmo. E aí acaba ficando extremamente fatigado, você não consegue mais, às vezes, funcionar o resto do dia, às vezes no dia seguinte também. E você se sente meio se arrastando. E eu queria entender vocês já tiveram meltdowns, vocês já tiveram esses shutdowns, como funciona isso para vocês? Vocês sentem diferença entre o meltdown autista e TDAH, principalmente porque vocês podem ter os dois? E eu queria entender como é que funciona isso para vocês, como funcionou isso para vocês e o que vocês fizeram nessa situação, por exemplo, quando vocês tiveram isso, ou o que vocês sabem que pode funcionar para vocês. A Morena estava contando
por exemplo, do médico que você foi e você não estava conseguindo verbalizar as coisas e você lidou com isso, porque era uma forma de meltdown também. Você estava se sentindo mal, acabou tendo um tipo de meltdown que você não estava conseguindo falar e você acabou escrevendo, pelo menos para prevenir, mas e outros tipos, por exemplo, outras situações que vocês já tiveram isso? Nossa, eu tô aqui pensando. Eu tive isso no trabalho, eu acho. Tive isso no trabalho um dia e recente até, deve ter, sei lá, 2 meses, 1 mês. Entrei numa crise, assim, de choro e tal, e aí eu fiquei meio paralisada, não conseguia falar. Enfim, eu sinto uma diferença entre o que é o meltdown autista e o que é o meltdown TDAH. O meltdown TDAH, pra mim, tá muito ligado à disfunção executiva, que é eu tentar fazer algo, tipo, iniciar uma tarefa. Tô tentando, sei lá, lavar o Escrever uma banheiro. planilha. Uma coisa simples, né? Que exige alguns passos. Então, eu não tô conseguindo, eu fico girando em torno daquilo, não tô conseguindo. E aí eu entro num nível de exaustão que eu sento e fico dissociada, assim, fico fazendo nada, rolando feed, vendo TV. Não, eu dissocio. Já quando eu tenho um meltdown mais ligado às questões do autismo, eu percebo que a intensidade é muito maior. Eu não dissocio, eu não fico sentada rolando feed. Eu choro compulsivamente, é isso, eu perco totalmente o controle, assim, eu não consigo manter um nível de regulação emocional, eu diria. Eu acho que as crises que eu tenho, que estão mais associadas às minhas dificuldades em torno do autismo, elas têm uma intensidade absurdamente maior. Eu não sei se Thaís e Alpe vão concordar, mas enfim, a minha sensação é essa. O que eu vejo em mim é que, assim, eu percebo exatamente aqui o que você descreveu. A crise é baseada em emoções e, realmente, normalmente é nessa hora que eu começo a ficar muito ansiosa e confusa. Eu entro numa confusão mental muito grande e eu fico extremamente frustrada. E eu tenho a tendência a gritar se alguém vir falar comigo. Eu começo a gritar, tentando explicar, e aí a comunicação vai ficando cada vez pior. E quando eu tô sensorialmente desregulada, eu não consigo sentir, assim, não consigo ficar perto de um lugar que tenha um cheiro um pouquinho mais ativo, assim, sei lá, tá com o cheiro de uma comida, mesmo que eu goste da comida. Eu não consigo. O barulho, qualquer barulho vai me incomodar muito. E aí eu tenho a tendência a ficar incomodada se alguém vem tentar falar comigo e me tocar. E constantemente eu tenho isso que a Morena falou, né, da dissociação, que eu fico, parece que eu tô em outro planeta, eu não consigo executar nada, no meu cérebro eu estou gritando comigo mesma, falando, levanta, 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 vai, 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 e o meu corpo ele não consegue sair do lugar, e eu fico com dificuldade de me comunicar. Eu normalmente eu acabo falando pausado, travado, eu falo as coisas pela metade, é muito difícil. O meu marido já sabe que nessa hora ele tem que pegar qualquer informação que eu dei para tentar entender o máximo do que está acontecendo e me deixar quieta, me deixar regulada no máximo que ele, e tem que me fazer perguntas diretas do tipo, quer comer? Sim, beleza, agora o que eu vou comer, se vira aí, faz qualquer coisa e me dá, porque eu não vou conseguir me comunicar além do sim, não, ok, tá, aham. E eu percebo que quando a coisa tá chegando, eu vou ficando lenta. Do tipo, se a pessoa tá falando comigo, eu estava falando normalmente, e daqui a pouco as respostas vão vindo muito depois da demanda. Aí eu falo, ih, tá chegando a crise. Tá vindo. Tá chegando aqui, tá vindo no meu pescocinho. Eu tô sentindo que o shutdown tá chegando pra mim, inclusive. Mas eu vou contar aqui. O meu último meltdown foi recentemente. Eu tava num bar com umas amigas e tal. E aí, quando foi chegando assim, já no final, né, ali 1 hora da manhã e tal, eu comecei a dissociar também. E de repente eu precisei sair de perto daquela bagunça toda, do som e tal, e comecei a chorar.
Aí minha amiga veio me acompanhando até em casa, o lugar era perto aqui de casa. Me acompanhando, eu vim chorando no caminho e fiquei frustrada e tal. Porque eu fui nesse. Eu saí de casa sem ter. Porque às vezes eu também não consigo ter noção do quão sobrecarregada eu tô. E daí eu só vou percebendo quando eu tô no lugar, que tipo, meu Deus, eu preciso ir embora, eu acho que não vou dar conta. Só que aí eu fui ficando, né, nesse dia. E daí nos outros dias que eu saí, aí eu já tô passando a fazer diferente. Se eu tô me sentindo, começo a me sentir sobrecarregada, eu já dou um jeito de vir pra casa. Pra não deixar chegar nesse nível, né, de... Porque eu posso realmente ter uma crise muito forte e no meio dos outros, depois ficar, tipo, com vergonha, porque isso constrange muito, né, e eu não quero ser lida como... Eu tenho medo de ser lida como agressiva também, então, assim, tipo, é difícil eu, sei lá, eu ser agredir verbalmente e tal. E o que eu faço, às vezes, quando eu tô sozinha em casa, né, e agora eu moro sozinha, é socar a parede mesmo, assim, tipo, em crise de meltdown. Mas, no geral, eu só choro muito e preciso me encolher num canto, assim, e ficar quietinha. Então, eu ficaria com vergonha depois no outro dia, porque eu tava num bar e, de repente, eu comecei a chorar e sentei no chão e fiquei num canto, sabe? Eu ia, tipo, eu ia ficar constrangida depois das pessoas terem me visto nessa situação e etc. Então é isso, eu acho que minha fala já tá diferente, né, também. Eu acho que todas nós. Eu acho que é o cansaço chegando pra todo mundo. É um experimento, pessoal. Vocês estão assistindo ao vivo. Um Ao autista, né? vivão, como é ser Beirando o autista e shutdown. TDAH. Então, a gente começou, uhul! E aí agora já tá Nossa, todo super mundo, animada. uhul! Agora a energia está esvaindo completamente. A energia já tá indo embora. Uns 2% de bateria. E essa é a minha deixa. Ouvintes, muito obrigada por acompanharem a gente nesses 2 episódios da Tribo TDAH. Meninas, vocês têm considerações finais que vocês querem deixar? Ou antes de deixar os links de vocês têm alguma consideração final? Ou vocês já querem... Vamos emendar. Deixem seus links e considerações finais. E, inclusive, gente, para mim foi extremamente terapêutica essa conversa. Muito obrigada. Nossa, pra de mim também. coração, porque eu amei esses episódios muito. Eu tô saindo aqui, assim, cansada, mas emocionalmente mais leve. Espero que vocês Sim, estejam eu sentindo também. isso também. Foi muito Por favor. terapêutico. E ter mais uma pessoa preta como eu também, né? Isso foi muito bom. Uhul! Deixem os links de vocês. Alpin, vamos lá. Você, como as pessoas te encontram e considerações finais? Vocês me encontram nas redes sociais, menos Facebook, /blackout, né? A gente lê blackout, mas na hora de escrever é blackout, né? TIE no final. Considerações finais, foi maravilhoso gravar esse episódio. Tipo, eu tô aqui, tipo, com a minha barrinha de bateria quase acabando, fisicamente, mentalmente, no caso. Mas eu amei muito gravar esse episódio, foi muito bom ter essa troca com vocês, né? Eu ainda não tinha, eu não conhecia a Thaís, a Morena eu conhecia, né, através das redes sociais e tal, mas ainda não tinha trocado uma ideia assim, então foi incrível. E eu tava com muita saudade de ti, Tata, da gente gravar juntas, porque é sempre muito maravilhoso, assim. Foi maravilhoso, gente. Foi, de fato, uma grande sessão terapêutica de 3 fucking horas, assim. Um beijo para todo mundo da tribo também, né? Um beijo, abraço para todo mundo. E até mais. Obrigada por ter participado, de verdade. Thaís, as suas considerações finais e links para o podcast ou para suas redes ou tudo, enfim. Beleza. Então, eu sou em todas as redes arquiteta.atípica e vocês encontram também eu falando um monte de baboseira
no Atípicas Podcast, que é um podcast voltado ali para o recorte de mulheres socializadas, né? Então, a gente fala lá sobre a vivência, então é uma visão tanto de mim, como autista e TDAH, como também da Bela, que é autista e altas habilidades. E ela mora lá na França e eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem, assim, uma grande salada onde a gente fala um monte de coisa. E a mensagem que eu queria deixar aqui no final, antes de passar a voz ali para a Morena, é que eu espero que daqui, disso tudo que você tenha ouvido a gente falar, se sinta abraçado, perceba que você não é um ornitorrinco sozinho, tem um monte de ornitorrinco aqui igualzinho a você, e que o diagnóstico ele é algo para ser abraçado. Leva um tempo para a gente poder conseguir lidar com ele, mas abraça ele e procura outras pessoas igual a você, que eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui, se você der um oi, acabei de receber meu diagnóstico, a gente vai ter alguma coisa bacana para te falar, nem que seja seja bem-vindo à nossa comunidade. Sim. Ai, obrigada, de verdade, eu amei muito gravar com você. Também adorei. Foi a primeira vez obrigada que a gente tá numa ligação convite. juntas e eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite também, assim. Então foi legal. Morena, você também, obrigada. Já a gente já tentou gravar antes, não deu, mas tudo bem. E foi o episódio perfeito para você participar. E obrigada por você ter arrumado tempo na agenda, você ter vindo aqui. Deixa seus links, considerações finais, que as pessoas assim, te encontram. Obrigada de verdade por você estar aqui. Eu tô feliz, porque da outra vez realmente foi um bololô e deu tudo errado. E aí dessa vez eu tava desesperada, assim, tem que dar certo hoje. E eu fico feliz que deu certo dessa vez de estar com vocês aqui, ouvir. Vocês me economizaram aí uns meses de dinheiro de sessão de terapia, muito obrigada. Foi muito legal, então, muito útil, pessoal. Brincadeiras à parte, obrigada mesmo, Tato, pelo convite, foi uma honra para mim. Nas redes sociais, eu sou @morenamaria, é Maria com H no final, em todas as redes. Também não estou no Facebook, não contem comigo lá, que nem a Alp. Não contem comigo pra nada no Facebook. Sei lá, minha avó, meu pai, essa galera. Então é isso. O Afrofuturo, que é o podcast que eu faço, ele está numa pausa, mas a gente vai voltar aí com novidades muito legais. Então, quem não ouviu todos os episódios, volta lá, ouve. A gente também tá lá como @FaleAfrofuturo nas redes. E muito obrigada pelo convite. Espero também, assim como a Thaís deixou um recado, né, de que se você está no processo, se entendendo, se conhecendo, está no processo diagnóstico, seja bem-vindo às ornitorrincas e ornitorrincos. Então é isso, gente. Feliz mês da conscientização do autismo. Eu sei que foi só um dia, mas aqui na tribo foi um mês. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Tchau! Vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau. Beijos! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Lotz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Rael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Thiele, Fábio Brunetti, Zaya Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Sabrina de Souza, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldine, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé,
Jô, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Laura, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Alex Nedelkov, Franklin Melo, Netie César, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Clares, Bárbara Rosa, Iana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Primariane, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Flávio Nunes, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath, Alessandra Spiandorello, Aura Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valori, Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior Félix, Jéssica, Vitor, Milena Ostelonis, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora Cres, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros.